Olá, meu nome é Marna, filha do Rei dos Reis, ministra de louvor da Paz Church de Santarém, advogada, e hoje vou contar um pouquinho da minha história para vocês. O meu primeiro contato com Jesus foi aos 5 anos de idade. Foi quando eu conheci Jesus. Com 6 anos eu aceitei Jesus e a partir daí a minha vida foi transformada mesmo sendo criança. Com 6 anos eu já comecei a servir Jesus na igreja. A minha mãe, ela fazia parte do departamento infantil, ela era líder do departamento infantil da igreja. Então eu comecei a participar junto com ela. Então eu fui desenvolvendo nesse quadro. Com 8 anos de idade eu já fazia parte do louvor das crianças do departamento infantil. E foi uma experiência muito boa, porque desde criança, na igreja onde eu congregava, eu levava o bilhetinho para o pastor e pedia oportunidade para cantar na hora da oferta. E ele, graças a Deus, sempre me dava oportunidade. E assim eu fui desenvolvendo o dom, o talento que Deus havia me dado. E uma coisa muito importante foi que quando eu cheguei mais ou menos aos 9 anos, 10 anos de idade, eu já não queria ir para a igreja. Às vezes eu queria ficar no domingo em casa assistindo as programações na televisão. Mas a minha mãe, muito usada por Deus e tendo sabedoria, ela me levava, mesmo forçada, mesmo não querendo, mesmo chorando, ela me levava na igreja. E aí é um ponto muito importante. Para você que é pai, para você que é mãe, às vezes você acha que você tem que levar seu filho se ele quiser de fato ir, e não é assim. Você tem autoridade sobre seu filho, sobre sua filha. Então, enquanto ela é criança, é essencial que você faça isso, porque na minha vida fez muita diferença. E a partir daí eu comecei a desenvolver mais ainda o meu amor por Jesus, participando dos encontros com Deus para crianças, depois indo trabalhar nos encontros com Deus para criança e também nos adultos. E assim foi que eu comecei a trabalhar na obra de Deus e me apaixonei até pelas células, quando eu conduzia as células de criança, e foi assim. Com o passar do tempo, com os 15 anos de idade, que eu entrei no ensino médio, na escola onde eu estudava, era uma escola integral, ou seja, era o dia todo que eu passava na escola, das 7 horas da manhã às 17h30. E aí começou os primeiros desafios como jovem, como adolescente, de me manter firme e posicionada no cristianismo, em Jesus. Nesse período a gente vê coisas muito diferentes, é como se a gente saísse debaixo das asas dos nossos pais e vivenciasse um cotidiano, um mundo muito diferente do que nós tínhamos o costume. Então foi aquele primeiro impacto que eu tive, ver coisas que eu não imaginava ver, criações muito diferentes. Mas quando nós estamos de fato com os nossos pés fincados em Jesus, independente do que a gente vê, a gente pode até ficar um pouco balançar, mas a gente permanece firme em Jesus. Então assim, no meu ensino médio foi um grande desafio. Mas só que Deus faz as coisas tão maravilhosas que nessa escola que eu participava tinha projetos. E eu entrei num projeto que era de coral. Eu comecei a cantar lá e a me destacar. Eu colocava canções cristãs, canções que falavam de Jesus. E muitas vezes essas canções que eu escolhia, conduzida pelo Espírito Santo, o Senhor ministrava na vida de muitos jovens, adolescentes ali, na vida de professores. E o que eu quero passar para você é que você não pode de jeito nenhum esconder o dom, o talento que o Senhor te deu. Se Ele deu para você usar. Independente do lugar onde você esteja, faça isso, ponha em prática aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Depois, com o passar do tempo, eu entrei na faculdade e foi um desafio muito grande, porque até então, no meu ensino médio, o meu sonho era fazer odontologia. E eu me preparei para odontologia.
Eu fiz curso de auxiliar de odonto porque eu imaginava, como é meu sonho, então eu vou fazer aqui no ensino médio, à noite, quando eu saía da escola, eu ia fazer o curso. E na minha cabeça era, quando acabar o ensino médio, eu vou trabalhar meio período como auxiliar de odonto, que vai ajudar a pagar minha faculdade, porque odontologia é um curso muito caro. Mas aí eu me formei em auxiliar de odonto, mas no terceiro ano, quando era para sair do terceiro ano para entrar na faculdade, todas as portas de odontologia se fecharam. Assim, as bolsas que eu achava que eu ia conseguir não deram certo. Uma bolsa era só uma porcentagem de 25%, então assim, não adiantava porque continuava sendo caro. Mas assim, eu lembro que eu entreguei nas mãos de Deus. Foi um momento assim que eu chorei, que eu fiquei com medo de ficar atrasada. E mais uma vez, assim, a oração dos meus pais tiveram muito poder. Minha mãe até começou a jejuar em relação a essa situação e as portas escancararam, mas para um curso totalmente diferente do que era aquilo que eu imaginava que seria, que foi para o curso de Direito. E assim, eu fiz a minha inscrição, surgiu uma vaga, eu fiz a minha inscrição, era uma faculdade particular, e o Senhor foi maravilhoso e abriu as portas e me deu 100% de bolsa integral. Foi uma bolsa integral, eu fiz todo o curso sem gastar nenhum dinheiro em relação às mensalidades. E tudo para honra e glória do Senhor. Porque quando a gente coloca a nossa vida assim, nas mãos de Deus, as coisas podem parecer que vai dar tudo ao contrário, pode parecer que nunca vai dar certo, mas Ele nos surpreende e faz até coisas diferentes daquilo que a gente sonhava ou esperava. E eu fui, né? Eu não entendi absolutamente nada dessa área, eu não tinha contato com ninguém que tinha feito essa faculdade e fui fazer a faculdade de Direito. Então, na faculdade eu não me isolei, pelo contrário, eu tinha amigos que tinham pensamentos diferentes. Tive amigo judeu, tive amigo que era maçom e até amigos também que não acreditavam em Jesus, não acreditavam na salvação por meio de Jesus. Mas mesmo assim nós tínhamos um bom convívio e eu sei que as palavras que eu lancei sobre a vida deles, o que a gente conversava, ficou ali no coração deles, brotou, germinou. E assim também você tem que ser, não se isole, se posicione e respeite e ore. Porque a nossa oração tem muito poder. Às vezes a gente não precisa nem falar, não precisa nem pregar. O principal é nós sermos o exemplo. Porque as pessoas geralmente, se você chegar pregando para alguém, vai criar uma barreira. E as pessoas olharem para você e ver Jesus, já vai ser uma pregação imensurável, já vai ser a forma que você vai evangelizar. Então esse foi o meu desafio e eu concluí para a glória de Deus, me formei. E antes de finalizar a faculdade, eu fiz a prova da OAB e para a glória do Senhor, eu passei na prova da OAB ainda na faculdade. Então, quando eu fiz a minha outorga, já estava com a prova, já tinha sido aprovada e as coisas fluíram. E hoje estou aqui trabalhando nessa área que o Senhor me designou. Por muitas vezes, assim, eu fiquei muito reflexiva para saber, Senhor, será que de fato é isso que o Senhor quer para a minha vida? E você que é jovem ou não tão jovem assim, às vezes vem esse questionamento na sua cabeça de, será que é isso que o Senhor tem para mim? Será que eu não estou fazendo tudo errado? Eu não sou apaixonada por essa área, parece que as coisas não fluem. Não, mas as coisas são gradativas e no tempo certo vai acontecer. Porque a gente já pensa que a gente quer um objetivo, a gente já quer resposta, né? Mas o que eu tenho aprendido até com as minhas frustrações é que o Senhor molda o nosso caráter. Ele sabe o tempo certo, Ele sabe quando nós estamos prontos para receber aquela bênção que Ele tem para nos dar. Então, assim, só permanecer firme. E eu percebi que a murmuração atrapalha e atrasa as bênçãos que Deus tem pra gente. E eu aprendi, infelizmente, isso na pele. Muitas vezes eu murmurava e depois o Senhor ministrava o meu coração. Olha, você... Sabe por que as coisas estão demorando? Você não está sendo agradecida, você está reclamando muito. E aí o Senhor ministrava o meu coração e então eu comecei a mudar isso. Não, realmente as coisas não estão fluindo porque eu me zango, porque eu me estresso, falo coisas que entristecem o coração do Espírito Santo. E isso acabava me atrapalhando no meu relacionamento com Deus.
Mas depois que eu tive consciência que as coisas acontecem conforme a vontade do nosso Pai, do nosso Deus, porque a nossa vida está nas mãos dele, então é só confiar, fazer a sua parte e ser grato em tudo que Deus nos dá. Então essa é uma parte da minha história. Se eu fosse contar todos os detalhes, ficaria tão longo que não caberia nesse vídeo, nem nesse programa. Mas essa parte é a parte assim principal, confiar no Senhor. Confiar que Deus tem o melhor em todas as áreas da nossa vida, tanto profissional, familiar, você que é jovem ainda, a sua área emocional. Esperar no Senhor que Deus tem algo bom para você, assim como eu esperei no Senhor e Deus me entregou também o meu noivo, que é uma maravilha, que me completa, que não é perfeito, mas se encaixa comigo, assim também Deus vai fazer na sua vida. Porque a vontade de Deus é essa, a vontade de Deus para mim e a vontade de Deus para você é boa, agradável e perfeita. É só confiar no nosso Deus. Então, essa é a minha história, fiquem com Deus e até a próxima!